a gente tava pesquisando lá, até a gente abrir uma caixinha de perguntas, é o nosso novo atrativo aí do Papo Cabeça. Entra Nosso lá novo no atrativo. Insta, toda semana o convidado, a gente vai começar a postar antes, e você pode fazer pergunta. E a galera perguntou lá, pô, como que começou a profissão e tal. Uhum. A gente viu que começou lá nos Estados Unidos, né, em Isso. e lá vai cacetada. Uhum. E Lá já faz um tempinho. já faz um tempo, né? Uhum. E agora, como você disse, em 2000 veio pra cá, mas em 2014 começou a popularizar. Isso. E o legal, você vê, tipo, como eu sempre digo, né, igual o Jack Stripador fala, Vamos por partes. vamos por partes. Sim. Você trabalhava em outro ramo, né? Totalmente Sim. diferente. Primeiro eu trabalhei como vendedora, depois eu trabalhei na parte administrativa, fui para secretaria de escola e depois parei, fiquei em casa, né? Fui para Joinville, né? Você sabe Sim. que eu morei em Joinville, aí eu tive a Júlia, depois fiquei um tempo lá e a partir dessa mudança que eu comecei a experimentar a organização na minha vida. E como que essa profissão personal organizer você conheceu? Como que ela entrou na sua vida? Então foi a partir disso eu comecei a querer organizar as minhas coisas. Certo. E eu me apaixonei por isso. Buscava informações, dicas. A internet tinha bem menos do que hoje, né? Então, mas o pouco que tinha já me ajudava. E eu tive a minha outra filha, Marcela, e depois eu falei, agora eu quero voltar a trabalhar. Mas eu pensei, o que eu vou fazer? E comecei a procurar, a minha psicóloga, ela falou assim que eu fiz o caminho contrário, né? Porque todo mundo começa a procurar, o que tá sendo feito, o que tem de novidade, e eu fui ao contrário. O que eu faço, que eu gosto, que eu quero levar para as pessoas. E aí, a partir disso, eu encontrei a profissão. E aí eu falei, não, é isso que eu quero. Que legal. Uhum. E até então, tipo, era totalmente desconhecido, né? Sim, sim. Eu mesma, quando eu comecei a pesquisar e vi, eu falei, eu não acredito que existe isso há tanto tempo e eu não conhecia, e eu já tinha as minhas dificuldades, procurava informação. Eu falei, não, eu quero Então você começou pra você, pra mim. na sua casa, a Isso. organizar a sua casa. Uhum, E aí foi indo. Isso. Por enquanto, só pensando na sua casa. Mas daí você chegou a fazer curso, essas Não, a coisas? partir disso eu já busquei os cursos. Certo. E aí eu já comecei a fazer os cursos e falei, não, é isso Isso mesmo foi que eu quando? quero. Foi 2016. Ah, 2016. Uhum. E aí, né, como era novo, a gente vai nos cursos, eu já tinha uma conferência aqui no Brasil, que é o POB, que é o Personal Organizer Brasil. Ah, da hora. Isso. E aí, já era o segundo ano e eu falei, não, vou lá para conhecer, para entender. E quando a gente vai nesses cursos, eles vendem uma coisa assim tão fácil. Qualquer um faz, né? Qualquer um faz. E aí você vai trabalhar a caixinha de pergunta, né? Quanto trabalha A questão do horário, do né? horário. Aí eu já começou falando, trabalha quanto você achar que é melhor pra você, né? Eu falei, gente, mas a gente depende do cliente. Quem vai fazer o meu horário mudou. O meu cliente é o meu chefe. E cada semana, cada dia é um cliente diferente. Sim. Então, eu tenho que estar com a minha agenda disponível. Então, isso não é bem assim como pintam, né? E aí, por isso que eu falei, não, vou pro curso, depois eu vou buscar fazer o laboratório, porque os cursos são livres, né? Uhum. Então, hoje em dia tem muitas escolas, depois da pandemia, então, as Aumentou. próprias personal organizers começaram a dar curso para outras, mas naquela época não, acho que eram 3 escolas só que eram bem renomadas, e eram só cursos presenciais. Uhum. Então, eu tive que ir para São Paulo, ficar lá, porque eu não sabia o que eu queria. Como tinha um leque, eu falei, eu quero fazer todos. Sim, pô. Eu quero entender. E a gente vai falar dos leques aí, que eu dei uma Isso. pesquisada. Eu Boa. quero saber o que é possível fazer e se eu gosto. Como eu falei, eu já procurei uma profissão que eu gosto. Então, agora não vai fazer sentido eu fazer uma coisa que não é atrativa para mim, que eu não vou fazer uma entrega legal para o meu cliente. Sim. Aí, fiz os cursos e alguma coisa realmente eu vi que não era para mim, que não funcionava, e outras não. Falei, nossa, aqui dá para aprofundar mais. E os cursos vão evoluindo, como a gente tinha conversado alguns, né, que vocês falaram que eu não conhecia, são super recentes, né, que é para organização de arte, que muita gente nem conhece, e a gente precisa estar
atualizado o tempo todo, porque Porque é um... senão... Então não tem uma linha de raciocínio, por exemplo. Aí eu aprendo a organizar algo e eu posso replicar para tudo. A grande maioria, sim. Mas tem, assim, peculiaridades de cada ambiente que você precisa conhecer. Muitas vezes você vai atender pessoas de cultura diferente. O iate é bem diferente, né, Gabriel? Pô, gente Eu nunca fui, você já foi? de iate não, né, velho? Eu já fui de lanchinha. Então, você precisa conhecer para você conseguir atender bem esse cliente. Então, você pode até replicar, mas se você não conhece uma louça, você não conhece uma taça, se você não entende quantos pés tem esse iate, o que é a capacidade dele, então, como que você vai conseguir organizar? Caraca. Então, você precisa entender tudo isso para depois você entrar lá e conseguir fazer o serviço E bem feito. qual foi o ramo que você se identificou lá nesse início? Olha, de acordo com o que eu já trabalhei, eu gosto muito. Todo lugar que eu trabalhei tinha um pouquinho de organização. Eu não tinha percebido, mas já tinha uma coisinha lá, uma sementinha dentro de mim. Eu gosto muito de atender organização residencial e na parte de escritório, eu gosto de estoque e documentos. Porque é uma coisa que me satisfaz. E o que eu trabalho, todo mundo fala muito bem, então são coisas que me agradam muito. E na parte da residência, é amplo demais. É muita coisa, né? As pessoas acreditam que é só a cozinha, Eu achava é que só era só o closet, closet. E as casas hoje em dia, né, são enormes, tem funcionários, então eu comecei a colocar tudo isso junto. Quando tem um bebê, a gente precisa organizar o quarto. Se são recém-casados, vão começar uma rotina nova, se vai ter uma funcionária nova, não sabe nem o que comprar, né, para fazer esse enxoval. Então, eu faço toda essa parte também. Tem a organização de mudança, que é também um trabalho que é bem, assim, que eu acho que é um dos que as pessoas procuram bastante, porque mudança, não sei se vocês já chato tiveram pra essa cacete. experiência. Eu já tive 2 vezes. 2 vezes, você mudou a cabeça? 2 vezes. Eu saí de Caçapava, fui pra São José, depois saí de São José e voltei pra Caçapava, pra mesma casa. Eu saí da casa do meu pai e fui pra minha casa até agora. Mas você fez Mas eu não mudança tinha nada, boa. eu só Essa mudei aí porque eu essa tive aí que comprar todas as coisas. Essa aí eu nem contei, porque você comprou os móveis, colocou na sua casa, chegou lá, tava tudo novinho. Essa aí eu nem contei. Mas pegando esse ramo que a Silvia tá falando, a gente tava dando uma olhada, né, cabeça? E tem várias especializações, né? Que nem você comentou. Isso. Tem pra recém-nascido, a galera que faz organizer só pra Que é conhecido como Baby Organizer, né? Baby Organizer. Aí, ó. Isso. Eu vou falando, você vai falando os nomes. Eu achei um muito interessante também que tem do pós-luto, funeral. Pós-luto também. também. A galera que contrata uma organizer porque não consegue entrar na casa do falecido e organizar, né? E tem muitos clientes que eles têm um acervo muito grande. Então, perde o ente querido e precisa detalhar tudo aquilo para o inventário. Então, a gente também faz isso. Porque tem um processo antes. Às vezes a gente pensa só mesmo, vai se desfazer do item que tem, vai fazer doação ou vai guardar alguma coisa que seja de recordação e não consegue. Mas tem essa outra parte, né, do inventário, né? Que ali precisa mesmo da parte burocrática. E quando a pessoa tá ali em sofrimento, ainda vai ter que ficar listando o que tem. Aí vocês já começam a fazer tudo isso. A gente faz aquela parte do inventário, a gente busca os valores para colocar, porque, né, no inventário precisa ser super detalhado para depois dividir para todos que vão fazer parte, né? Então... E eu vi também que tem eu falei do bebê, do luto. Tem também a do escritório, que você comentou que você gosta, né? Que é a parte daí tem estoque tem e documentação e tal. Tem também a de pós-casamento, né? Isso, recém-casados. A galera que ganha presente e tem que organizar. Isso, eu tenho, aí cada pessoa vai fazer de um jeito. O que eu gosto é de acompanhar desde antes do casal viajar para a lua de mel, porque aí eu consigo, de acordo com o que a gente combina, eu consigo fazer a troca de presentes, organizar a casa para quando eles voltarem da lua de mel, a casa tá ali, um brinco.
já com tudo no lugar, com alguns presentes já ter feito a troca. Eu gosto de deixar a cama arrumada para quando eles voltam de viagem tá tudo perfeito. A primeira compra, deixar a geladeira abastecida. Então, legal. vai Caraca, bem. que da hora. Mas eles têm que saber bem o gosto da pessoa, Então, por isso que a gente tem essa conversa antes. né? Sempre tem essa conversa antes, que a gente fala que é como se fosse uma anamnese, igual de médico, né? A gente Aham. chega lá e vai entender mesmo qual é a necessidade que eles têm. Porque eu vou precisar saber o que realmente gosta de comer, quais são os Às vezes o cara é hábitos. alérgico e tal, né? meu? Então, Tem uma série de coisas. Pô, se eu Isso. soubesse, eu teria contratado, hein, cabeça. Pessoas voltar do casamento da lua de mel e tá tudo prontinho. Quando você volta da lua de mel, você fala assim, nossa, voltei pra realidade. Já era, né, cara? eu brinco que A casa tá uma bagunça. contratar a personal organizer pro recém-casados é continuar a lua de mel. Porque aí vai voltar e Já tá Já tudo tá tudo certinho, certo. não vai ter briga Porque a nenhuma. hora que você volta da lua de mel, começa as tretas, né, da Mano, organização. quem que lava a louça, quem que... Isso. Nossa. Você sempre foi organizado? Olha, eu fiz um post polêmico no meu Instagram porque eu não nasci organizada. E eu falo que a organização, você aprende, você precisa experimentar. Então, quando a pessoa vem meio assim, ai, eu não gosto de organização é chata, eu falo, experimente. Mas experimente de verdade. E aí eu tenho certeza que você não vai querer mais tirar a organização. Eu falo que ninguém se arrepende de ser organizado.